Olá, tudo bem? Vamos começar mais uma leitura do Céu e Inferno. Dessa vez estamos nos espíritos medianos e vamos fazer a leitura do espírito Marquês de São Paulo. Se você não viu as leituras dos espíritos anteriores, medianos e das outras categorias de espíritos, tem um cardzinho aqui em cima e dentro do canal você pode encontrar todas as leituras anteriores. Aqui embaixo tem um íconezinho para você se inscrever no canal, se você sentir vontade, tá bom? Vamos começar aqui, então, com a leitura desse caso do Marquês de São Paulo, um espírito mediano. Falecido em 1860 e evocado a pedido de sua irmã, Consoror da Sociedade de Paris, em 16 de maio de 1861. Então, essa é uma mensagem curta, ok? Vai ser um relato bem curto. Então, vamos ver o que ele diz. Eis-me aqui. Então, é perguntado para ele, né? É dito para ele. Vossa irmã pediu-nos para evocar-vos, pois, conquanto seja médium, não está ainda bastante desenvolvida. E ele responde, responderei da melhor forma possível. Nova pergunta. Em primeiro lugar, ela deseja saber se sois feliz. E a resposta: estou na erraticidade, estado transitório que não proporciona nem felicidade, nem castigos absolutos. Então, esse estado transitório, exatamente transitório para uma outra encarnação, isso significa que ele não está num estado de total felicidade, certamente ele deve ter reparado algumas coisas que são necessárias rever em outra encarnação, né? Deve ter ali tido algum tipo de constrangimento, ressentimento, sofrimento, né, por conta disso, mas ele está ali naquela zona de nem total felicidade, nem um completo sofrimento. Nova pergunta, então. Permanecestes por muito tempo inconsciente do vosso estado? E a resposta: estive muito tempo perturbado e só voltei a mim para bendizer da piedade dos que, lembrando-se de mim, por mim oraram. Então, essa aqui meu Deus do céu, não dá para esquecer de orar por aqueles que partiram, né? A oração pelos aqueles que partiram é demasiadamente importante. E ele diz então que esteve muito tempo perturbado, que é esse estado assim que você não se reconhece, não sabe exatamente, né, se está plenamente no mundo desencarnado, o que está acontecendo exatamente ali nesse estágio que corresponde mais ou menos ao processo, à finalização, né, do processo de desencarnação. E ele diz que só voltei a mim para bem dizer da piedade dos que por mim lembraram. Podeis precisar no tempo dessa perturbação? Não. Nova pergunta. Quais os parentes que reconhecestes primeiro? Minha mãe e meu pai, os quais me receberam ao despertar, iniciando-me na nova vida. Então, aqui a gente vê que ele consegue reconhecer e encontrar os pais. Eu tenho dito, e mais uma vez, aqui no cardzinho, né, as leituras anteriores, que os espíritos, surpreendentemente, não mencionam terem encontrado os pais. Mas há uma mensagem no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, né, quando fala dos estados da alma na erraticidade, que vai dizer que uma das consequências da inferioridade do espírito, do sofrimento do espírito, do apego ao espírito na vida material, agora eu não estou me lembrando exatamente como é a passagem, eu vou deixar escritinha aqui embaixo, né? Faz com que, né, tenha como, entre aspas, castigo, né, você não conseguir encontrar
os espíritos familiares na vida espiritual. Então, né, não é surpresa o que nós vimos até agora, embora aqui em alguns outros casos dos espíritos medianos a gente também não tenha visto, né? E alguns espíritos em expiação terrestre passaram bem pela encarnação, venceram a encarnação. Então tinham que ter encontrado alguém familiar no mundo espiritual, não é? Mas, de todo modo, está lá no Evangelho essa pontuação que, mais uma vez, eu coloco aqui embaixo para ficar esclarecida essa situação. Mais uma pergunta, então, para ele. Aqui atribuís o fato de parecer que nos últimos extremos da moléstia, confabuláveis com as pessoas caras da terra. E a resposta? Ao conhecimento antecipado pela revelação do mundo que viria a habitar. Vidente antes da morte, meus olhos só se turbaram no momento da separação do corpo, porque os laços carnais eram ainda muito vigorosos. Então, ele era médium, ele conseguia ver, né, vidente antes da morte, né, parecia que ele estava conversando com pessoas, ele estava conversando com espíritos, né? Nova pergunta, então. Como explicar as recordações da infância que de preferência vos ocorriam? Aqui é interessante observar o seguinte: ele diz que laços materiais muito vigorosos ainda o prendiam. Ele relata o tempo mais ou menos longo, né? Que ele não diz quanto tempo é também, não precisa, né? Mas ele diz que passou um tempo razoável, muito tempo, né? Muito tempo. Esse muito tempo deve estar muito provavelmente relacionado com essa força de ligação dos laços carnais ainda com o espírito. Outro ponto interessante dessa mensagem, a observar, é que a gente não sabe a idade dele, né? Não sabe a idade com que ele desencarnou, se ele desencarnou jovem, velho, velho não, né? Mais idoso, enfim, a gente não tem essa informação, né? Mas ele passou por alguma moléstia, algum adoecimento, né? Mesmo passando por esse adoecimento, ele ainda tinha ali, né, laços bastante vigorosos. A gente não sabe se é por conta da vitalidade do corpo, embora a moléstia, ou esses laços muito fortes eram laços de vícios, né? Que se existiam, não deviam ser tão pronunciados também, porque senão ele não estaria numa situação tão mediana, né? Então, aqui a pergunta. Como explicar as recordações da infância de que de preferência vos ocorriam? Ao fato de o princípio se identificar mais com o fim que com o meio da vida. Como explicar isso? Pergunta. Importa dizer que os moribundos lembram e veem como miragem consoladora a pureza infantil dos primeiros anos. É aquela história, né, de que a pessoa vai envelhecendo e vai quase que se tornando uma criança novamente, né? Então, e principalmente vai apagando a memória mais do passado próximo e vai ficando apenas a memória mais antiga registrada no cérebro. É provavelmente, então, um comentário de Kardec. É provavelmente por motivo providencial semelhante que os velhos, à proporção que se aproximam do termo da vida, têm por vezes nítida lembrança dos mais ínfimos episódios da infância. Nova pergunta, então. Por que, referindo-vos ao corpo, faláveis sempre na terceira pessoa? Porque era evidente, como Volo disse, e sentia claramente as diferenças entre o físico e o moral. Essas diferenças, muito amalgamadas entre si pelo fluido vital, tornam-se distintíssimas aos olhos dos moribundos clarividentes. Então ele falava dele mesmo em terceira pessoa, mas ele não estava falando dele mesmo, ele estava falando do corpo, né?
está falando do corpo como uma terceira pessoa, já que ele conseguia perceber muito claramente essa distinção entre corpo e espírito. E aí vem aqui exatamente essa explicação. Eis aí uma particularidade singular da morte desse senhor. Ele era um senhor, mas a gente não sabe quantos anos, né? Nos seus últimos momentos, ele dizia sempre: ele tem sede, é preciso dar-lhe de beber. Ele tem frio, é preciso aquecê-lo. Sofre em tal ou tal região e etc. E quando se lhe dizia: mas sois vós que tendes sede? Respondia: não é ele o corpo. Aqui ressaltam perfeitamente as duas existências. O eu pensante está no espírito e não no corpo. O espírito, em parte desprendido, considera o corpo outra individualidade, que, a bem dizer, lhe não pertencia. Era, portanto, ao seu corpo que se fazia mister descendentar e não a ele, espírito. Esse fenômeno notado também em alguns sonâmbulos. Vamos lá, mais uma pergunta. O que disseste sobre a erraticidade do vosso espírito e sua respectiva perturbação levaria a duvidar da vossa felicidade, ao contrário do que se poderia inferir das vossas qualidades. Ademais, há espíritos errantes, felizes e infelizes. Então, aqui está perguntando para ele: bom, do jeito que você está falando, eu não sei se você está exatamente feliz, né? Ao contrário do que poderia se inferir das vossas qualidades. Quer dizer, pelas suas qualidades, você devia estar numa situação melhor, não é isso? Vamos ver o que ele vai dizer aqui como resposta. Estou no estado transitório. Aqui as virtudes humanas passam a ter seu justo valor. E a gente lembra de um outro caso em que o Espírito falou: olha, vocês me achavam uma pessoa boa, boa aos olhos do mundo, porque boa aos olhos de Deus, de fato, eu não era. Então, talvez isso que ele esteja comentando quando ele diz: bom, as virtudes humanas passam aqui a ter o seu justo valor, certo? Certo. Esse estado é 1000 vezes preferível ao da minha encarnação terrestre. Mas por que alimentei sempre aspirações ao verdadeiro bom e belo? Minha alma não ficará satisfeita senão quando se alçar aos pés do Criador. Então ele tinha aqui como se fosse é, aquele sentimento de dizer assim: puxa, eu fiz, né? Eu sei que eu ainda tenho que melhorar e eu não vou sossegar enquanto não não conseguir atingir aquilo que eu entendo ser, ah, dever ser o melhor para mim, né? Um estado de plena luz, do belo, do bem, né? Do completo belo, do completo bem. Então a gente vê aqui um espírito mediano, ele não traz aí, a não ser essa questão, né? Dele ser médium, saber que estava ali desencarnando, né? Se ver longe do corpo, falar do corpo como uma terceira pessoa, né? Ele tem sede, isso é uma coisa bastante curiosa. Ele não fala muito, né? Da, da importância ali do pai e da mãe junto dele, nem no processo de finalização dessa perturbação, porque ele passou, embora também não fique muito claro do porquê desses laços tão fortes que seguravam o corpo dele, faziam a ligação entre o corpo e o espírito, já que, né, ele era um senhor, estava adoentado, ele era um médium, né? Tudo leva a imaginar que num estado tal como esse, né, o processo de desligamento do corpo e do espírito fosse um pouco mais facilitado, um pouco mais fácil, né? Mas cada espírito tem a sua história, a sua particularidade, vai ter o seu processo de desencarnação. Aqui então vimos o caso esqueci o nome dele, Marquês de Saint Paul, né? Que trouxe então esse relato para a gente.
Ah, no próximo, na próxima leitura, vamos ler o caso do médico Cardon. O médico Cardon, o senhor Cardon, será a nossa próxima leitura. Esse vídeo foi bem curtinho, mas o importante é a gente ir lendo e ir anotando cada um dos casos aqui trazidos por Allan Kardec, para que a gente possa aprender com cada um deles. Lembrando que o Marquês de São Paulo é um espírito que está aí, em algum lugar, e que ele seja abençoado, que ele seja envolvido em bênçãos de paz, que ele já tenha conseguido, ao longo das suas outras experiências, né, chegar um pouco mais perto daquilo que ele deseja como ideal de vida para ele. Assim também, pedimos que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, sua família, a sua vida, a todos nós que nessa hora tivemos a oportunidade de fazer esse estudo. Tá certo? Um grande abraço, muito obrigado por ter chegado até aqui e até